O povo conhece a história desse humilde professor. O homem que já foi feirante, é advogado e foi vereador. Jair vem cuidar dessa gente e dessa terra tão querida, da gente que está cansada de ser maltratada e não ter saída. Hoje em busca de mudança, o nosso povo está gritando: eu quero uma candeia justa, por isso que eu estou mudando. Jair sou eu, Jair é você, Jair somos nós. Hoje começa a TV Jair e Você. E nada melhor de começar o nosso primeiro programa com o nosso futuro prefeito, Jair Cardoso. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Júnior. Prazer enorme estar aqui falando para vocês. Jair é da gente, Jair é do povo. Esse é o nosso slogan, um dos slogans da campanha do nosso futuro prefeito Jair Cardoso, e isso retrata muito quem é a figura do nosso companheiro, do nosso amigo Jair Cardoso. E Jair, eu vou fazer 3 perguntinhas para você, que é um pouco embaraçosa, mas com certeza você saberá responder. Tá preparado? Acho que sim, né? Vamos lá. Quem é Jair? Bom, Jair Cardoso é um filho de Candeias. É uma pessoa simples, nascido em uma família simples, humilde, como tantas outras famílias da nossa cidade. Eu nasci em uma família de 13 irmãos, na rua Itapuã, número 6, no Sarandi, e resido há muitos anos, desde adolescente, que eu resido aqui ao lado da rodoviária de Candeias. Então, uma pessoa que lutou, que batalhou, que começou cedo na vida, aos 11 anos de idade começou a trabalhar na nossa feira de Candeias. Depois, com 18 anos, começou a fazer faculdade, curso de História. Com 18 anos, começou a ser professor. Então, comecei minha batalha muito cedo. Jair Cardoso é essa pessoa que é família, é amizade, é trabalho, é estudo. Eu sempre me dediquei muito a estudo, gostei sempre de estudar e venho me preparando ao longo dos anos, estudando Candeias mesmo. Lancei alguns livros contando a história de Candeias. Conheço Candeias, Júnior, com uma palma da minha mão. Eu digo isso sempre aí fora. Eu conheço Candeias com a palma da minha mão. Esse mapa que vocês estão visualizando aqui atrás é o mapa de Candeias, é o mapa da nossa cidade. Eu olho ele todos os dias. Então eu procuro ver os problemas da minha cidade. Eu sou Candeias. Algumas pessoas de Salvador brincam comigo e dizem assim: seu nome devia ser Jair Candeias e não Jair Cardoso. Então Jair é Candeias. Jair é Candeias. Se Jair é Candeias, Jair, o que é Candeias para Jair Cardoso? É tudo. Candeias para mim é minha vida, né? É minha alma, é meu dia a dia, é meu trabalho, é meu amor, é minha dedicação, é a minha causa maior. Eu já peguei muitas causas, já abracei causas inúmeras do povo de Candeias, mas a causa que eu abraço com maior prazer, maior alegria é a causa de Candeias. É a causa do nosso povo, essa coisa de cuidar bem das pessoas, tratar das pessoas, cuidar da cidade como se fosse a nossa casa, e é a nossa casa maior. A cidade é a casa grande que todos nós habitamos e queremos vê-la arrumada. Então, Candeias, para mim, é isso tudo. É amor, é trabalho, é vida, é entrega, é doação. É uma cidade para a qual me entrego todos os dias, a todo momento, e com muito amor e carinho. Jair, essa é a nossa penúltima pergunta, e é uma pergunta bastante interessante. Quando a gente olha para você, olha Jair como uma figura candeiense, como uma figura do povo, como Candeias, como ele falou. Mas muitas pessoas às vezes não conseguem entender que relação fascinante é essa do amor de Jair Cardoso para com Candeias. Aí eu faço essa pergunta para você agora, Jair, que muita gente quer fazer para você. Que relação de amor é essa entre Jair Cardoso e Candeias? Olha, é algo inexplicável, né? É como se eu fosse filho de Candeias, e sou, e Candeias fosse minha filha, e é. Então, relação muito paternal, de amor mesmo, de carinho. É ver as ruas que eu vi desde criança, que eu corri quando criança, onde eu peguei o baba, onde eu peguei o vôlei, as escolas por onde passei, o professor Dásio, o Adriano Gordilho, o Polivalente, o São João Batista, as escolas por onde ensinei e ensino, Eudásio, Julieta Viana, o Polivalente, Colégio da PM, Nossa Senhora das Candeias, o antigo Santa Lúcia,
É ir na fonte beber água lá em Seu Clarindo, na fonte do Mato no Sarandi, ou a fonte da Santa Clara, que é em Seu Clarindo. Então é ir no comércio, comprar alguma coisa na feira, comprar em alguma loja daqui. É bater na porta da igreja e entrar para ouvir a missa, participar de um culto. É ver as pessoas nas ruas, abraçar e ser abraçado. Então, assim, é uma relação muito próxima mesmo, Júnior, de amor, de carinho, de atenção, sabe, de dedicação. É olhar para o meu quintal, por exemplo, aqui, ver esse pau-brasil lindíssimo que meu pai plantou, trazido de Porto Seguro quando era ainda menino. É ver a mangueira que está aqui, que dá seus frutos. Então, para mim, é ver a árvore que está ali na frente, é ver a praça do Dr. Alberto Dantas Fontes, é ver tudo. Candeias, para mim, de fato, é uma relação de amor muito profunda, assim. E é uma coisa sincera e verdadeira, porque é algo que brota de dentro de mim. Eu já tive a oportunidade, Júnior, de sair daqui por diversas vezes. Eu fui professor em Salvador por muitos anos, de muitas escolas boas, e que eu poderia ter ficado por lá. Eu fiz o curso de Direito na Universidade Federal da Bahia e poderia também ter advogado por Salvador ou saído por outro lugar qualquer. Mas eu escolhi Candeias também para ser a cidade que eu iria advogar. Já era a cidade que eu sempre dediquei meu trabalho como professor e depois também como advogado. Foi a cidade que eu resolvi pesquisar toda a história dela, toda a história. E lancei 3 livros, sendo que o último, Candeias, História da Terra do Petróleo, é o trabalho mais completo que se tem até hoje de Candeias, de toda a história e toda a pesquisa que se fez de Candeias. Então é uma relação mesmo muito forte. Eu faço isso por amor mesmo, nunca ganhei dinheiro nenhum para fazer isso. Até as palestras que eu dou aí fora, eu sou palestrante e recebo por isso. Em Candeias eu faço questão de fazer palestras gratuitas para todas as pessoas, escolas que queiram, porque de fato eu amo essa terra e faço isso assim com muito prazer. Então é uma relação, sinceramente, de muito amor. Essa aí é a última pergunta agora, Jair. A relação do amor que você tem com Candeias, mas eu quero fazer uma pergunta bastante embaraçosa para você agora. Jair, conte a história de Jair Cardoso. Essa história emocionante, essa história que vibra, essa história que nos dá com certeza a força de que você é o homem preparado para assumir Candeias. Você é o homem que nasceu nessa terra. Que história é essa, Jair? É uma história que começa no dia 17 de setembro de 1964, na rua Itapuã, número 6, Sarandi, quando a minha mãe, Eremita Cardoso dos Santos, deu a luz a mim, né? E a mãe Amerca, que é muito conhecida, ela morava ali na escorregadeira do Santo Antônio, ela foi a minha parteira. Nós aqui em Candeias nascíamos sempre pelas mãos das parteiras, não tinha hospital aqui na cidade. Então eu fui dessa forma, nasci aqui na minha casa, na rua Itapuã, no Sarandi, através dessa parteira. A partir de então começou uma vida assim de muita alegria, né? Porque a gente, mesmo no meio da dificuldade, a gente está sempre na alegria. Meu pai trabalhava na Petrobras, e nossa família é grande. Mas quando ele se desempregou da Petrobras, eu ainda era menino, e passou um bom tempo desempregado. E nós, os homens da família, eu me coloco como homem, mas eu só tinha 11 anos de idade, na verdade era um menino. Mas eu tive atitude, Júnior, na época de sair também, trabalhar e correr atrás e procurar ajudar dentro de casa de alguma maneira. Mas uma coisa interessante é que eu sempre gostei de estudar. Eu nunca deixei de estudar. Meu pai, com 14 anos de idade, me colocou no Senai, lá no CIA. E eu fiz 3 anos do curso de mecânica, porque meu pai sempre dizia, ele era mecânico, inclusive, ele disse, filho de pobre, filho de trabalhador, tem que ter uma profissão. Então ele se preocupou muito com isso, com a gente aqui. Colocou Josué, mais velho, Joel, Everaldo e eu, o quarto, todos no Senai, para aprender um ofício, uma profissão e garantir o futuro, como meu pai dizia. Ele sempre muito preocupado com todos nós. E minha mãe era uma pessoa assim muito educada. Eu sempre me emociono quando falo de minha mãe, porque foi uma pessoa que marcou de forma muito indelével, muito profunda a minha vida. Uma pessoa com muito amor, muito carinho, muito sábia. Estudou muito pouco, só fez até a 3ª série primária. E meu pai a 5ª série primária. Mas assim, minha mãe sempre acreditou muito na gente. E dizia, meu filho, vai em frente, acredite em você. E eu sempre tenho esse referencial nela, de pessoa que sempre estava ajudando a gente a ser alguma coisa, né? Querendo que nós dessemos sempre um passo à frente do que era e do que meu pai havia dado. E aí outra coisa muito importante na minha família é a honestidade. Eu vi meu pai sempre passando por muitas dificuldades com a gente, mas de forma muito honrada, sabe? Que é muito honesta, muito digna. E isso para mim me marcou, essa coisa da honestidade. A tal ponto que quando eu me tornei político, me tornei vereador aqui em Candeias no ano 2000, eu não aceitava a roubalheira do dinheiro público. Toda
toda vez que eu via no Tribunal de Contas alguma nota suspeita, dinheiro que alguém tirava da saúde, da educação das nossas crianças, tirava das vias públicas, da construção de ruas, eu logo ia e denunciava. Eu fiz inimizades por causa disso aqui. Eu sofri várias ameaças de morte, inclusive, porque eu era vereador e muita gente achava aqui que o vereador tinha que ter dinheiro para dar nas mãos, tinha que comer na mão do prefeito para dar migalhas ao povo. E eu resolvi fazer um trabalho sério mesmo. Não ficava com a prefeita, porque para estar com ela eu tinha que me calar, ver tudo isso e ficar calado, e preferi partir mesmo para estar onde eu sempre estive, que foi ao lado do povo. E foi ao lado desse povo que eu comecei a fazer as denúncias que via de errado. Todo tipo de coisa errada eu representava, né? Dinheiro público foi muito surrupiado na época, muito dinheiro mesmo foi roubado. Então eu passei a fazer um trabalho de forma obstinada para que o dinheiro do povo de Candeias fosse devolvido ao povo. E muitos desses processos que entramos contra a ex-prefeita, até hoje estão correndo na justiça. Mas o princípio da honestidade foi basilar em minha vida. Meu pai e minha mãe me passaram isso aí que eu tenho até hoje e acho que é fundamental ser honesto. O dinheiro que é do povo é do povo. Aquilo que é meu, que eu conquistei com o meu suor, é meu, que não. Meu pai dizia, meu filho, 10 centavos que você achou, não é seu. Procure ver de quem é. Então, para mim, isso é importantíssimo. Então, Jair Cardoso tem essa história, né? Estudou com muita dificuldade. Eu já disse para meus alunos algumas vezes em sala de aula que eu passei até fome para fazer uma faculdade. Fome. Mas eu estudei. Né? Quando eu passei no concurso da Petrobras, essa é uma dificuldade tão grande, mas assim Deus tem me abençoado sempre, ricamente. Passei no curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, também um concurso muito difícil, né? Um vestibular de Direito da UFBA. Mas assim, Deus sempre tem me abençoado. Consegui ensinar nas melhores escolas da Bahia, Colégio Antônio Vieira, Colégio Marista, né? Escolas assim, que na época, na década de 90, quando eu entrei lá, em 90 exatamente, tinham assim toda uma história, uma trajetória de quase 100 anos de existência, de pessoas famosas que passaram pelos bancos daquelas escolas. E eu estava me vendo ali, um candeiense simples, que saiu de uma família humilde, ensinando a burguesia baiana. Eu ensinei os filhos do governador Wagner, por exemplo, e outras tantas pessoas que vinham de uma classe elevada, uma classe média mais intelectualizada, e estava lá o filho de Candeias dizendo para todo mundo, eu sou de Candeias. Eu nunca neguei isso, porque eu acho interessante que as pessoas da cidade que conseguem se projetar de alguma forma e saem, elas normalmente negam essa coisa Candeias. Tem um candidato a prefeito aqui, por exemplo, que até hoje ninguém nem sabia que ele era de Candeias. Só que quando ele resolveu ser candidato a prefeito é que ele disse então que é de Candeias. Impressionante, porque eu não disse isso antes. Eu sempre tive orgulho de bater no peito, olha, que dizer que eu sou de Candeias. Eu sou candeiense. Então, essa é a minha história de vida. A minha história se confunde com a história de Candeias. O petróleo, eu fui petroleiro, a sala de aula, fui sou professor, a advocacia, o meu nascimento aqui, os livros que eu escrevi contando a história de Candeias, a minha relação com o povo. Então, eu acho que Jair Cardoso é tudo isso, é família, é amor, é Candeias, é trabalho. Isso tudo aí resume a nossa história de vida, né? Acho que é por aí. Jair, muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui fazendo o primeiro programa da TV Jair e Você. É impressionante a sua história de vida, impressionante a sua simplicidade. Estar aqui atendendo na sua casa, aqui a nossa TV. Eu fico muito feliz e eu tenho certeza, cara, que você, dia 1º de janeiro de 2013, será o novo prefeito de Candeias. Amém. Pois você é do povo, é da gente. Obrigado, Jair. Valeu. Valeu mesmo. Eu voto por Jair Cardoso, porque ele é do povão. O homem é ficha limpa e traz Candeias no coração. Eu voto com Jair Cardoso, porque ele é do povão. O homem é ficha limpa e traz Candeias no coração. Digite o 12, confirme. Digite o 12, confirme. Digite o 12 pra Candeias renovar. Digite o 12, confirme. Digite o 12, confirme.